Salve, salve, nação coral! Olha aqui o seu amigo Vladimir Lenini, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui, vocês já sabem, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Ele é o Canal do Ferrão. Canal do Ferrão no YouTube que leva até vocês notícias do nosso ferroviário. E não deixem de acompanhar também o Canal do Ferrão lá no Instagram, que todos os dias nós temos notícias do ferroviário. Hoje falaremos sobre o jogo que finalizou a participação do Ferroviário na Série C do Brasileiro, lá em Recife, contra a equipe do Santa Cruz. Então, meus amigos, você que está chegando agora, aproveita e se inscreve, vai aqui, ó, se inscreve, ao lado tem um sininho, você clica lá para poder receber as notificações toda vez que o Canal do Ferrão fizer um vídeo novo. Aí você assiste o vídeo até o final. Achou bacana? Deixa aquele like, cara, porque com esse like você ajuda a fortalecer o nosso canal. E nós, quanto mais forte ficarmos, muito mais vezes poderemos chegar até vocês com mais notícias. Inclusive, se vocês compartilharem esses vídeos, vai lá nas suas redes sociais, né, e multiplica o número de visualizações para que nós realmente cheguemos o mais longe possível. E aí, você vai aqui nos comentários e diz o que é que você achou, o que é que você acha que vai acontecer com o Ferroviário agora, tá bom? Bom, meus amigos, como eu falei, o Ferroviário encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro, indo até Recife para um jogo contra a equipe do Santa Cruz. Falaremos especificamente desse jogo agora de forma muito rápida, para depois falarmos da situação do Ferroviário no campeonato agora e como ficará para frente. O Ferroviário começou o jogo, né, nós sabíamos já que não seria um jogo fácil, porque jogaríamos contra os líderes do campeonato, da nossa chave, mas o Santa Cruz estava vindo de 2 derrotas consecutivas, para Jacuipense e para Manaus. Então o Totonho, que foi o auxiliar técnico de Marcelo Vilar, acabou ficando depois de uma confusão. Marcelo foi dispensado depois daquela vitória por 7-0 contra a equipe do Imperatriz. Marcelo Vilar e o executivo Jurandir Júnior foram dispensados de forma monocrática pelo diretor de futebol Neto Tecidos. Pois bem, o Totonho montou uma estratégia fazendo com que o Ferroviário entrasse de forma cautelosa, porém, no decorrer do primeiro tempo, nós tivemos chances de lado a lado. É certo que o Santa Cruz teve as melhores possibilidades de gol. No entanto, o Ferroviário também foi lá e deu uma beliscada, mas o jogo foi meio morno. Ambas as equipes se estudando. Aí, o 0-0 era a forma mais justa que tinha de acabar esse primeiro tempo. No entanto, no segundo tempo, as emoções foram reservadas para que as duas equipes já estudadas fossem realmente em busca do gol. E aí, isso aconteceu primeiro com o Ferroviário. Nós fomos num desses ataques aí a bola acabou resvalando no braço do defensor do Santa Cruz, pênalti. William Lira foi lá e converteu 1-0 para o Ferroviário. Isso logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos. Não muito tempo se passou, aos 14, o próprio William Lira foi lá e ampliou para 2-0 esse placar. E aí o Ferroviário meio que sentou sobre esse resultado. E o Santa Cruz se lançou ao ataque, e aí, de forma também muito rápida, logo aos 16, ou seja, 2 minutinhos depois, ele foi lá e diminuiu o placar para 2-1, aos 20 empatou 2-2, e aos 29 o Santa Cruz acabou virando esse jogo, com algumas jogadas, com falhas que a gente já conhece aqui do nosso Ferroviário. Então, o Ferroviário com 2-0 no placar, acabou deixando o Santa virar, e numa jogada onde o Ferroviário também acabou se lançando ao ataque, o Totonho havia feito algumas substituições e o Júnior Batista acabou fazendo na jogada confusa o gol de empate 3-3. Pois bem, com esse resultado, o Ferroviário, que já havia garantido a sua posição na Série C do ano que vem, acabou ratificando isso e se colocando realmente na 7ª posição dentre os 10 da nossa chave. E aí, com os resultados de todos os outros jogos que eu vou falar aqui agora, a gente vai ver como ficou essa classificação. Se não, vejamos. O Ferroviário, né, como eu já falei, empatou com o Santa
por 3-3. Nós tivemos também o Remo empatando por 0-0 com o Paysandu. E um terceiro empate foi o Botafogo com o 13, que ficaram no 1-1. E aí, o outro jogo que sobrou foi o Vila Nova ganhando do Jacuipense e também o Manaus ganhando lá em São Luís do Imperatriz, que não conseguiu vencer uma partida sequer. Pois bem, com esses resultados, a tabela de classificação ficou da seguinte forma. O Santa Cruz acabou em primeiro lugar com 37, o Remo ficou em segundo com 31, assim como o Vila Nova também com 31, e o Paysandu fechou o G4 com 29 pontos. Esses 4 clubes irão se juntar aos 4 da outra chave e farão a próxima fase do Campeonato Brasileiro. E os que ficaram fora dessa classificação foram: em quinta posição, Manaus com 26, o Jacuipense com 24 ficou em sexto, o Ferroviário, como eu já falei, com 23 pontos ficou em sétimo, e o Botafogo acabou se livrando da degola com 20 pontos na oitava posição. E aí, com 19 pontos, um pontinho somente atrás do Botafogo, ficou o 13, que acabou caindo juntamente com o Imperatriz. Ambas as equipes jogarão a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Esse Imperatriz não conseguiu uma vitória sequer, somente um empate, e os outros jogos todos de derrotas. Bom, meus amigos, a gente sabe que o Ferroviário tinha a chance de classificação. Nós havíamos visto esse time jogando na primeira fase, nos jogos de ida, dessa fase de classificação, e vimos o Ferroviário ganhando aqui de goleada, do Vila Nova, o Ferroviário ganhando do Botafogo, e aí as coisas se mostravam favoráveis ao Ferroviário. Inclusive, num jogo onde nós perdemos lá em Belém para ao Remo, o Ferroviário foi dono absoluto das ações, tendo o goleiro do Remo como o principal jogador daquela partida. E aí deu uma falsa impressão que nós atropelaríamos. E aí, eis que quando os jogos de volta começaram a acontecer, o Ferroviário veio numa queda vertiginosa. Depois, aquelas situações todas que a gente já conhece, já foi falado aqui no canal do Ferrão, a saída do Wellington Rato, a saída de forma abrupta daqueles 5 jogadores, onde o Marcelo Vilar mandou os jogadores todos embora de forma monocrática, sem consultar ninguém. Aí a diretoria teve que engolir, porque o Jurandir Júnior acabou endossando essa posição do Marcelo Vilar, e o Jurandir Júnior, por sua vez, tinha todo o apoio do Neto, diretor de futebol, que também é investidor. Então o Neto, meio que dono do pedaço, acabou avalizando as posições lá do Jurandir Júnior, que era realmente um cidadão que não estava em alinhamento com a diretoria. Muitos desses diretores queriam a queda do Marcelo Vilar já na partida contra o 13, onde o Ferroviário perdeu, mas o Jurandir Júnior acabou sustentando o Marcelo Vilar com o aval do Neto, e aí aqueles atropelos todos que a gente já conhece, com goleadas lá em Belém para o Paysandu, lá em Goiânia para o Vila Nova, e aí as coisas que aqueles 5 que saíram foram contratados outros que não conseguiram realmente mostrar um bom futebol, muitos nem jogaram. Então assim, o Ferroviário acabou meio que numa crise, e essa crise acabou resultando, depois da vitória por 7-0 contra a equipe do Imperatriz, de forma monocrática, o Neto Tecidos acabou mandando o Jurandir Júnior e o técnico Marcelo Vilar embora, acabou também, segundo ele, se afastando. Mas tudo isso, certo? Nós saberemos agora, depois do término do campeonato, onde o presidente Nilton Filho irá se reunir com a diretoria, com os investidores, para saber realmente quais os passos o Ferroviário dará a partir de agora, porque nós temos pouco tempo até o começo da Taça Fares Lopes, que já é agora em janeiro, e essa taça a gente sabe que dará a última vaga para a Copa do Brasil de 2021 para o seu campeão. Então o Ferroviário tem que entrar com um espírito realmente vencedor. Nós não teremos Ceará e Fortaleza disputando. Aliás, somente 6 clubes
se inscreveram, né? Então tem uma forma do Ferroviário realmente conseguir essa vaga é vencendo essa Taça Fares Lopes. E a equipe que está aí continuará? Quais dos atletas continuarão? Quem virá para essa competição? São respostas que vocês terão aqui no canal do Ferrão no decorrer desse mês. E nós vamos sim continuar acompanhando e levando até vocês notícias desse nosso Ferroviário. Agradeço demais a audiência de vocês. Beijo no coração. A gente se encontra no decorrer da semana. Saudações corais!